Olá, igreja, tudo bem? Hoje, de volta ao estudo de 1 Coríntios. Hoje nós estudaremos o capítulo 10, dos versos 14 ao 22, que fala sobre a idolatria. E nós percebemos que Paulo, ele vai entrando com os assuntos, depois ele volta novamente com uma profundidade maior. É para que a gente realmente aprenda. Porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela fala das coisas boas que a gente deve seguir e ela também fala daquilo que a gente não deve seguir, daquilo que a gente deve deixar de lado. Então vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, instrua-nos nesse estudo, Pai. Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa nos revelar a Tua palavra, conforme aquilo que Você quer falar conosco, Pai. Fala com cada um de nós, esclareça as nossas dúvidas, Pai, e que nós possamos aprender sempre mais de Ti, Pai. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos iniciar no verso 14. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias, julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? E o que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. Eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos, por acaso, mais fortes do que Ele? Então aqui no verso 14 ele começou: meus amados, fujam da idolatria. E lá nós já estudamos no capítulo 6, verso 18, Paulo falou: fujam da imoralidade. Tem momentos, tem coisas que é para fugir. E a idolatria também. Fujam da idolatria. E o verbo fujam está no imperativo. Então é um hábito, é uma prática para sempre, né? Então é fugir sempre, é não encarar, é não brincar com aquilo, é não achar que podemos resistir, né? De repente assim, não, mas eu sou forte, eu aguento, eu me conheço, eu não vou ceder. Mas quando a palavra fala fujam, é porque Deus sabe que tem risco, né? E qual a nossa responsabilidade nisso? Deus nos dá a responsabilidade apenas de fugir. E na aula passada nós aprendemos que Deus, Ele nos dá o escape na hora da tentação. Ele nos dá uma saída. Então, cabe a nós fugir. E na 1 João 5, 19 a 21, né, João fala: filhinhos, cuidado com os ídolos. Então a gente vê, Paulo falou, fujam. João falou, cuidado com os ídolos. E agora vamos ver o contexto em que João falou isso. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Então aqui João estava falando para pessoas de Deus, para pessoas que estavam no caminho de Deus, né? Ele não estava falando para as pessoas lá de fora, não. E ele falou também, o mundo jaz do maligno. Então, o maligno, o mal, a força do mal, Satanás, os demônios, existe, né? E depois João continua. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo.
Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Então você vê aqui, João, né, ele falou que o Filho de Deus nos dá um entendimento daquilo que é verdadeiro. E aí ele fala assim, mas nós estamos naquele que é verdadeiro. E quem é o verdadeiro? Ele fala assim, é o seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e vida eterna. E aí é que ele fala, não, cuidado com os ídolos. Então ele está dizendo assim, este é o verdadeiro. Cuidado com o que não é o verdadeiro, né? Aí ele fala, cuidado com os ídolos. E para ilustrar a idolatria e a vida de cristão, Paulo faz uma analogia entre a ceia do Senhor e o altar de ídolos e a comida a eles oferecida. Então, primeiramente, a gente vai ver em relação à ceia do Senhor, né? Quanto aos crentes que participam da ceia do Senhor, do pão, do vinho, né? O que está sendo celebrado aqui na ceia do Senhor, né? É recordar o sacrifício e a sua obra de redenção por nós. Relembrar que Ele morreu por nós e através da morte e ressurreição dele, nós temos a vida eterna. No momento da ceia, a gente entra em comunhão com Cristo vivo. E não só em comunhão com Cristo, mas em comunhão com o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo, ele forma uma unidade do corpo de Cristo, porque todos participam de um único pão, nós lemos. E quem é o único pão? Quem é o pão da vida? É Cristo. Então, quando a gente participa desse único pão, dessa celebração, a gente forma uma unidade com Cristo e com o corpo de Cristo. E aqueles que participam do altar dos ídolos? Aqueles que se assentam numa mesa e comem da comida sacrificada aos ídolos, né? O que representa isso? O que acontece naquele momento que Paulo fala? No verso 18 ele fala que são participantes do altar do ídolo. E no verso 20 ele fala que estabelece uma comunhão com demônios. Então parece assim, não tem nada a ver, eu estou lá, mas não estou participando, né? Mas na verdade Paulo fala assim, quem está participando disso, participa do altar do ídolo e entra em comunhão com os demônios. Então vamos reler os versos 19 e 20. O que quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que ele sacrifica são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Então aqui Paulo fala, eu não quero que vocês estejam nessa situação. Mas Paulo já tinha esclarecido lá no capítulo 8, verso 4, que o ídolo por si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. E aqui ele reforça que o ídolo é nada e não tem valor. Então o ídolo por si só, ele não existe de fato. Só que a adoração a um ídolo é que tem um valor no mundo espiritual, né? Mas é um valor que vai agradar quem? Aos demônios, é o que está falando aqui, né? Então, apesar do ídolo não ser nada, qualquer sacrifício ou adoração a alguém ou a algo, né, que não seja o próprio Deus, na verdade, são demônios. E os demônios, eles utilizam desses momentos em que as pessoas estão adorando esses ídolos, buscando esses ídolos, né, cultuando, né, para que eles entrem em ação. Nessa hora eles se aproveitam, porque eles querem ser adorados, né? Então, na verdade, esse sacrifício a ídolos parece assim, é uma atividade neutra. Não é não. Não dá para dizer assim, se não é bom, também não é ruim. Não é neutro, não.
Paulo está falando assim, é entrar em comunhão com os demônios. Então é uma coisa que deve ser evitada. E a gente percebe, né, que Satanás, ele busca ser adorado. A gente vai lá na tentação de Jesus no deserto, né? Ele buscou ser adorado. Olha o que ele falou para Jesus. Tudo isso te darei se prostrado você me adorar. Então, ele queria e quer ser adorado. Por isso que ele busca esses momentos, né? Que alguém está adorando um suposto ídolo para que ele entre em ação e, de certa forma, ele busca essa adoração, né? E qual a resposta de Jesus? Essa resposta de Jesus é o que nos ensina também como deve ser a nossa resposta, como deve ser a nossa atitude, né? Primeiro ele falou, vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então, é somente a Deus, né? Então, Jesus nos ensinou isso, somente a Deus que devemos prestar culto. E vamos ver também no Novo Testamento, em Apocalipse, o que a palavra fala sobre a idolatria. A gente sabe que lá em Deuteronômio já falava que adorar a ídolos na verdade, a demônios, como a gente viu na semana passada, né, que Paulo utilizou do Velho Testamento, né, para colocar a palavra na mente, no coração dos coríntios, né, a verdade, né, para ensiná-los, né, mas aqui no Novo Testamento, né, em Apocalipse, fala assim, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Então aqui está citando aquele grupo de pessoas que não se arrependeu da idolatria. E a gente sabe que a idolatria está no rol daqueles pecados, né? Que aqueles que o praticarem, né, não herdarão o reino dos céus. E os versos 21 e 22 para finalizar. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos por acaso mais fortes que Ele? Então aqui Paulo está dizendo assim, não se pode ser participante da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, da comunhão do corpo de Cristo, né? E ao mesmo tempo, né, ser participante da mesa dos demônios, do cálice dos demônios, como fala, né? Porque aí nós estaremos nos expondo e, acima de tudo, desagradando a Deus, provocando o Senhor. Aqui fala assim, ou provocaremos ciúmes no Senhor. Esse ciúmes é o zelo. Deus, ele não aceita dividir o povo dele. O povo que é dele, é dele. Ele não aceita dividir com outros. Ele não aceita dividir a glória dele. Então, ele tem esse zelo por nós. Esse é meu povo, né? Então, ele tem esse cuidado. Ele não quer que a gente sirva a dois senhores, porque ou a gente é ou a gente não é. Então, a gente quer continuar no caminho do Senhor, com certeza, né? Mas a gente tem que olhar para aqueles que não estão. É esse amor que também Deus quer colocar no nosso coração, né? E aí fala assim, somos por acaso mais fortes do que Ele? A palavra de Deus é clara, a gente não pode querer ser superior, Ele é soberano, a palavra dele é a verdade, então é nisso que a gente tem que crer. A palavra fala, só tem um Deus, então é isso que é verdade, essa que é a verdade, né? Não adore ídolos, essa é a verdade. E para finalizar, talvez a gente esteja pensando assim, mas eu não adoro a ídolos, eu sei que só tem um Senhor, eu já entreguei minha vida a esse Senhor, né? Eu ando nos caminhos do Senhor, é verdade.
Graças a Deus por isso. Porque um dia Deus nos deu esse entendimento, né? Como nós lemos lá em 1 João, né? Que conhecem o Filho e o Filho deu esse entendimento para reconhecer o que é verdadeiro, né? Mas a gente pode orar para que os outros também reconheçam, né? Então, tudo nós devemos submeter a Deus. Às vezes a gente acha assim, isso faz parte do folclore, isso faz parte da nossa cultura, nada a ver. Mas vamos olhar caso a caso, porque às vezes Deus nos incomoda com alguma coisa, às vezes a gente participa de alguma festividade, alguma reunião, né, de alguma consagração, e aí a gente tem que prestar atenção. Deus, está de acordo com a palavra? Deus me mostra, devo ou não devo participar disso? Devo ou não devo achar que isso é normal, né? E eu acho que a coisa mais importante é a gente orar. Orar para que a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, ela não venha se contaminar. Porque às vezes a cultura entra tanto, as coisas vão entrando, né? E a gente não percebe. Às vezes até numa música, participar de um show, participar de algum evento, prestem atenção. Eu lembro que quando meus filhos eram pequenos, em relação a músicas, eu falava assim, prestem atenção na letra. Porque se a gente prestar atenção na letra, a gente vai ver assim, isso não agrada a Deus, isso está em desacordo com a palavra de Deus. Então, são tantas coisinhas assim, que a gente tem que estar atento. Pedir para Deus, o Espírito Santo me mostra, né? E a gente orar também por aqueles que não conhecem o Deus verdadeiro, que não reconheceram ainda o que é verdadeiro, aqueles que talvez estejam ainda na prática da idolatria. E a gente vê que Paulo fala que na verdade é cultuar demônios. Então, que a gente possa sempre estar orando por essas pessoas, orando pela nossa nação, orando pelas nações, que Deus venha mostrar, venha abrir os olhos delas, né? Eu acho que esse é o nosso maior papel. Então vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigada pela Tua verdade. Obrigada que a Tua verdade nos mostra o verdadeiro caminho, mas a Tua verdade também nos mostra aqueles caminhos, aquelas estradas que a gente não deve andar. A Tua palavra mostra o que devemos fazer e aquilo que não devemos fazer. A Tua palavra mostra o que agrada a Ti e aquilo que não agrada. Senhor, nos dá força para sempre continuarmos o Teu caminho, Pai. Senhor, agora queremos entregar aqueles, Pai, que ainda não Te conhecem. Que eles venham Te conhecer, Pai. Senhor, que eles venham saber quem é o verdadeiro Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa mostrar a eles o verdadeiro. Porque não existe verdadeiros, não existe vários, existe um único Deus. Então, Pai, mostra que a nossa nação, Pai, possa ser uma nação que sirva o Senhor. É o que te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.